Bom dia a todos, agradecemos a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso evento da Ser-Humanos, no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Ser-Humanos é a Comissão Especial de Recursos Humanos. Estendemos esses cumprimentos também à imprensa, às autoridades, demais convidados e participantes da TV Web CRA. Agradecemos em especial ao superintendente Leonardo Fuerte, que está aqui. Ressaltamos também, agradecemos, né, a presença dos conselheiros Marcelo Pereira Marujo, que está iniciando uma entrada maravilhosa na nossa comissão. Muito obrigada. E a conselheira Mara Biasi. Bom, o objetivo do nosso evento é uma homenagem ao Dia do Administrador de RH. E também a troca de conhecimentos com profissionais da área, empresários, estudantes e outras pessoas interessadas na área de RH, porque tudo são pessoas. Não importa quanta tecnologia cresça, se não tiverem as pessoas, a gente fica com alguma coisa sem o pé, né? Faltando para ter equilíbrio. Aí, o nosso objetivo, além de tudo isso, é também o fortalecimento da ciência da administração. Temos a honra de convidar aqui o nosso presidente, Wagner Siqueira, que vai dar uma palavra daqui a pouco com vocês. O administrador Carlos Roberto de Araújo, da Angrade, conselheiro também do CRA. E a administradora Renata Mota, que é a coordenadora da Comissão Especial de RH. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse evento, comemorando o Dia do Administrador de Recursos Humanos. Gostaria, em nome de toda a Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ, agradecer a presença de cada um de vocês, a todos que nos assistem pela web, aos nossos amigos da comissão que estão trabalhando, que estão nos assistindo também, participando pela web. É uma satisfação enorme estar conduzindo esse evento aqui com vocês. Agradecer aos palestrantes, a Denise e o Aniston, a presença do nosso amigo e conselheiro, né, da casa, professor Carlos, e do nosso presidente, Wagner Siqueira. Muito obrigado. Tenhamos todos um excelente evento, né, um excelente dia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comissão pela escolha do tema. Né? Olha, quando eu li Socorro, eu quero ser feliz no trabalho, eu achei de uma originalidade, né? Porque é tudo que a gente quer na vida. Essa é a grande verdade. Né? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? E o que tem de livro de autoajuda com relação a isso, né? Aliás, autoajuda que o Wagner gosta muito, diga-se de passagem, né? Então, o que tem nele vídeo de autoajuda, como ser feliz no trabalho, né? Como se isso fosse possível, né? Mas, de qualquer maneira, eu fiz algumas observações aqui, para vocês verem como uma coisa é antiga. Olha a seguinte frase: escolha um trabalho que você ame e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Confúcio. Então, olha só, ou seja, a citação é antiga e só confirma que já sabemos instintivamente. A busca pela felicidade no trabalho e na vida, em forma geral, sempre inquietou e provavelmente sempre inquietará a humanidade. Agora, o querer ser feliz no trabalho depende de tantas variáveis, variáveis endógenas e exógenas. Algumas administráveis, outras incontroláveis.
A grande verdade é que nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. E tudo que nós precisamos é ser feliz naquilo que nós estamos fazendo. Agora, parece uma coisa simples, não é. E existe algumas pessoas que dizem assim, você pergunta, como é que você está? Aí a pessoa diz assim, em casa tudo bem, no trabalho não. Ou então, no trabalho não, mas graças a Deus em casa tudo bem. Como se isso fosse possível. Não é, não é. Não é porque uma coisa depende da outra. Né? Infelizmente, nós somos um sistema. Então, as pessoas querem alijar, né, e dizer o seguinte, não, quando eu entro no trabalho, eu deixo lá fora os meus problemas. Mentira também. Claro que ela não pode fazer do ambiente de trabalho uma sala de terapia, mas ela tem que entender que ela tem que gerenciar esse problema. Não é? Como ela vai, o sucesso vai depender de como nós gerenciamos as nossas expectativas. Porque o problema no trabalho é tão sério que ele pode, inclusive, afetar a saúde física e mental das pessoas. Né? E as pessoas dizem assim, bom, é claro que um planejamento de carreira é fundamental, a gente tem que entrar planejando a nossa carreira, mas nem sempre a gente consegue atingir aquilo que a gente se propõe, porque entram aí aquelas famosas variáveis que algumas nós podemos controlar, outras nós não conseguimos controlar. Eu acho que o segredo está em estabelecer um equilíbrio entre as necessidades individuais e as necessidades organizacionais. Né? Esse equilíbrio é fundamental. Nós vamos achar sempre que a empresa está demandando muito da gente e dando pouco. E a empresa, por outro lado, acha sempre que nós damos pouco e ela quer demandar cada vez mais. Então, como nós vamos gerenciar isso? Eu acho, veja bem, eu acho que, graças a Deus, eu obtive sucesso na minha vida profissional. Eu acho que, mesmo não sendo totalmente da área de RH, que primeiro eu me especializei em finanças, mas eu acho que depois, quando você ocupa um cargo de gerente, certamente o seu maior problema está em RH. Não tem a menor dúvida. Enquanto a gente é especialista, é uma coisa. Né? Quando você passa a ser um generalista, né, eu acho que aí a coisa muda. E o RH é fundamental. E eu acho que o sucesso na minha carreira profissional, tem gente aqui que já trabalhou comigo, sempre esteve em eu saber escolher as pessoas que trabalham comigo. A minha equipe, isso nem sempre é possível, mas também pode parecer uma coisa simples, saber selecionar a pessoa adequada para as tarefas. Né? Isso é fundamental para o sucesso da equipe. Né? O que a empresa exige da gente é muita coisa. Ela quer que as pessoas sejam multitarefas, querem que as pessoas sejam gerenciadoras de conflito, querem que as pessoas sejam motivadoras, cooperadoras, tenham capacidade de liderança, isso tudo de um lado. E do outro lado? Né? O que eu vejo tanto na área acadêmica, eu tenho 40 anos de academia, e agora eu estou na Fundação Getúlio Vargas. Wagner, você tem mais um pouquinho. Aí eu fui calouro dele, né, na Fundação. Muitos anos, né, e agora retornando à Fundação Getúlio Vargas, depois de 38 anos de Estácio de Sá, ocupando todos os cargos lá, o que eu vejo é o seguinte, eu questiono muito o planejamento de RH. Porque a primeira coisa
que eu vejo alguns, não todos, alguns gestores de RH, a primeira coisa que eles fazem quando os recursos são mais escassos é cortar a cabeça. E eu sempre fico pensando o seguinte, são gestores ou são açougueiros? Não é? Não é? São gestores ou são açougueiros? E outra coisa, por que eles não cortam a carne de primeira? Eles cortam, desculpe o nome, né? Mas por que cortam a carne de segunda de baixo? Né? Então eles juntam 10 quilos de carne ou 20 quilos de carne embaixo, mas não tiram um quilo da carne de cima. Quer dizer, então o que eu tenho percebido nesse momento é claro que, veja bem, se a empresa está num nível de crescimento, se esse crescimento, de repente, estagnou, e isso nós estamos vivenciando hoje em dia, com o problema que está acontecendo na economia, que é uma variável exógena, de difícil controle, né, e que vai afetar endogenamente a empresa. Né? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte, eu estou vendo isso literalmente. Primeiro, na área acadêmica, eu tenho turma, então eu contrato professor. Aí, de repente, aquelas turmas não se formam. Eu zero a carga do professor para depois demiti-lo. Meu Deus do céu, por que eu não pensei primeiramente em otimizar a carga do professor que está lá dentro? Ao invés dele estar com 10 horas, 20 horas, por que eu não bato com 30? Né? Por que dentro da empresa eu faço o seguinte, né? Eu invisto, inclusive falo com o professor o seguinte, olha só, é fundamental que você faça mestrado e que você tenha um doutorado. Por que ele fala isso? Está pensando, claro, que o MEC pontua melhor os professores, mestres e doutores. Inclusive, hoje em dia, por exemplo, a legislação não permite que uma universidade tenha professores só graduados. Eles têm que ter, no mínimo, pós-graduação. As faculdades ainda podem. E o que eu vejo é o seguinte, olha só que absurdo. Acontece na área acadêmica o mesmo que eu vejo na empresa. Te dão anuênio. E aí o seu salário começa a crescer, você começa a ficar apavorado. Você já quer doar o anuênio para a empresa. Não quero, não me dá anuênio. Porque a primeira coisa que... Eu sei porque já me disseram isso. Né? Você tem 30 anos de anuênio. Eu falei, ou você resolve esse problema na política de RH da empresa e cancela, né? Ou eu morro. Eu não tenho outra alternativa. Eu ganhei porque eu tenho 30 anos de casa. Então, aí o salário começa a aumentar e você começa a ficar preocupado. No caso do docente, a mesma coisa. Né? Ele vamos dizer assim, intimado quase, né, a que ele se gradue em termos de pós-graduação estrito sensu, né? E depois, como a hora-aula dele fica mais cara, não dão turma. Porque é simples, se ele é graduado, se ele é mestre, ele recebe mais 10%, e se ele é doutor, ele recebe mais 15%, em cima da hora-aula. Aí, como é que acontece? O MEC vem, bota todo mundo lá com mestrado e doutorado. O MEC sai, tira as turmas, porque o doutor é caro. Isso é política de RH? Né? Quer dizer, eu acho que lá, é válido. Nós temos que... É claro que a empresa tem que acompanhar o mercado. É a primeira coisa que eles dizem. Mas eu tenho que acompanhar o mercado está escasso. Mas será que não existe nada que eu possa fazer antes? Será que eu não... Ao invés de cortar pessoal, eu não posso cortar custeio? Será que... O que acontece com as universidades federais? Né? O que está acontecendo com as universidades federais? Não tem dinheiro. Claro, porque a primeira coisa que elas fazem é inflar de pessoal de área meio. Então, a área fim fica a descoberto depois. Então, eu acho que, finalizando, que nós temos que entender o seguinte, planejar RH
é fundamental para a empresa. Eu, com relação ao tema, eu só posso ser feliz se eu tiver um equilíbrio emocional, né? Não achar que a empresa vai resolver o meu problema, né? Eu não tenho que me apaixonar pela empresa, eu tenho que ser apaixonado pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Esse trabalho eu vou fazer em qualquer empresa. Eu só me apaixono pela empresa que se apaixona por mim. Tem que haver uma reciprocidade. Não pode ser, né, unilateral esse processo. Eu não tenho que achar que a empresa é a tábua de salvação. Eu tenho que entender que, às vezes, eu tenho um chefe que é um psicopata, porque ele não resolve os problemas dele em casa e quer despejar em cima da gente. Eu já tive vários, né? A gente tem essa experiência, né? Chega, a gente já sabe, quase você dá bom dia, ele já quase pergunta, bom dia por quê? Só se for para você. Né? Então, uma coisa que a gente vê um comportamento completamente inadequado, como se nós tivéssemos que participar da vida dele lá fora. Ele não participa da vida, nós também não temos nada a ver com o problema dele. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio entre o chefe, porque eu acho que o grupo depende muito de como o líder vai gerenciar esse processo. Não sei nem ser líder, né? Eu falo chefe. Para ser líder, ele tem que estar no outro degrau. Né? Eu, como pessoa, eu tenho que entender que eu tenho que também fazer um plano de carreira, administrar as minhas ansiedades, administrar os meus conflitos, né? Saber gerenciar isso, que todo mundo tem. E, claro, se a empresa consegue ter alguém lá em cima que gerencia a parte dele e eu consigo gerenciar a minha parte, mais ou menos, que perfeito ninguém é, eu acho que nós temos uma grande chance de ser feliz no trabalho. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, né? Muito boas. Acho que é uma reflexão muito grande, né, para todos nós. E socorro, quero ser feliz no trabalho. Dá trabalho ser feliz no trabalho, né? Como dá trabalho. Agradeço muito as falas e eu acho que fica a reflexão para todos nós que trabalhamos na área de administração de recursos humanos. Essa questão do planejamento é uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa estudar mais sobre isso, a gente precisa estar mais estrategicamente dentro das organizações a qual pertencemos e influenciar todos os profissionais de RH para que aprendam a trabalhar, né, gerando resultados para a empresa. E se a gente gerar mais resultados, talvez tenhamos menos açougueiros, né, nas organizações que nós trabalhamos. Queria aproveitar e agradecer a presença do nosso amigo Francisco de Jesus, que chegou agora, do nosso ouvidor e ex-presidente Abílio. Muito obrigado pela presença, é uma honra. Agora eu passo a palavra ao nosso presidente, administrador Wagner Siqueira. Muito bom dia a todos. Satisfação estar aqui, né, nesse evento comemorativo do Dia do Profissional de Recursos Humanos. Um cumprimento especial à nossa coordenadora da Comissão de Recursos Humanos, a Renata Mota, e ao fazê-lo, estender a todos os membros da comissão, especialmente a vocês que estão presentes e aqueles que nos ouvem também pela rádio ou nos assistem pela web TV. Em verdade, quer dizer, toda vez que vou ao Chile, tenho ido muito ultimamente, me impressionam duas coisas fundamentais. Primeiro, as circunstâncias do Chile, de um país praticamente do primeiro mundo, um país desenvolvido, nas circunstâncias de uma América Latina tão diversificada e com situações tão desiguais. É inacreditável como um país como o Chile tem os padrões de desempenho de países do primeiro mundo. Um contraste muito forte em relação às circunstâncias que vivemos aqui. Mas há uma outra questão que me impressiona sempre, que são os cachorros de rua das grandes cidades do Chile. Eu estive em Concepción, Valparaíso, Vinha del Mar e Santiago, as mesmas circunstâncias.
Cachorros de ruas muito bem nutridos, grandes, porte médio para grandes, normalmente agora em período de frio, com roupa de proteção, né? Portanto, mas com um olhar fundamentalmente triste. A expressão daqueles cachorros, quem foi ao Chile já deve se dado conta disso, a expressão dos cachorros de rua do Chile são de absolutamente tranquilidade, eles são pacíficos, são, né? Os chilenos, volta e meia, para no sinal, faz um carinho, certamente dão comida bastante, mas eles estão tristes. Por quê, sério? Fiquei olhando aquilo e observando com os olhos de quem quer ver. No Palácio de La Moneda, pensei que eram cachorros vinculados, né, à proteção do palácio. Não, eram cachorros de rua, normalmente dormindo e, quando saem, com poucas festas. Os cachorros, a gente sabe, precisam, com a relação milenar que tem com os homens, precisam de afetividade, de carinho, de referência, de um núcleo familiar com os quais eles se relacionam. Fora isso, quer dizer, eles estão bem alimentados, estão saudáveis, são mansos, mas são tristes. A expressão daqueles cachorros é claramente triste, em busca de um carinho, de um afago, fugaz, frívolo, passageiro, mas eles não têm a relação permanente com uma família. Claro que eu não estou comparando os homens com cachorros, evidentemente que não, mas eu quero pegar essa analogia que me impactou e que me impacta sempre quando vou ao Chile, em relação ao nosso tema aqui, socorro, quero ser feliz no trabalho. Platão já nos dizia há muitos séculos, há muito tempo, que o homem é um animal social. A relação social, a interação, né? O núcleo básico, as pessoas não são individualistas. Elas são fundamentalmente relacionadas, interativas. Nós estamos vivendo um contexto de circunstâncias na história moderna, nos tempos presentes, de profundo individualismo. Individualismo na família, individualismo nas relações da comunidade, individualismo no trabalho. Ora, vivemos, portanto, uma relação esquizofrênica do discurso da cooperação, do discurso da interação, do discurso do trabalho em equipe, do discurso, né, da necessidade de convivermos e nos relacionarmos, mas de uma relação institucional nos três níveis, família e comunidade em geral, e também no trabalho, absolutamente individualista. O individualismo é a marca dos tempos presentes. Nesse sentido, somos muito parecidos com os cachorros de rua das cidades do Chile. Bem nutridos, mais saudáveis, disponíveis todas as tecnologias, nos relacionamos bem conosco mesmo. Mas o foco fundamentalmente individualista, porque rompemos uma característica fundamental do ser humano, que é a interação, que é o homem é um animal social. O burnout, a exaustão do trabalho, o número de suicídios que acontecem em todas as organizações em geral, provocadas por pessoas que não são felizes no trabalho, nos levam, né? E aí quero resgatar e cumprimentar a comissão por ter resgatado, melhor dizendo, a palavra feliz no trabalho, porque, em verdade, se mascara também essa tristeza e essa infelicidade com a depressão. As marcas dos nossos comportamentos na família. Quando alguém, porque o novo marido não quer mais um filho ou uma filha em sua casa e atira com 14, 15 anos fora de casa, isso acontece todos os dias, e essas relações se reproduzem, vai fazendo com que cada vez mais, ao escamotear a infelicidade, a gente acusa a depressão. E a depressão leva a que seja um tratamento médico. Mas, em verdade, o que nós estamos falando e fazendo é praticando relações e contaminando, basicamente, relações de caráter social, rompendo essa característica do ser humano. Então,
se suicida como nunca se fez na história do trabalho. Claro, aquele que se suicida é terrível, é tão terrível quanto aqueles que não se suicidam, mas que são produzidos como as consequências, né? As sequelas colaterais, os efeitos colaterais dessas circunstâncias que marcam a relação do trabalho. O tema, a comissão, nos remete a isso, né? As organizações se constituem em castelos de homens sem alma. É preciso que as culturas das organizações, que as relações dentro da organização, mas não só na organização, mas também nas organizações da comunidade em que convivemos, mas também na própria família, já que a relação familiar não é mais aquela de referências, em que se está num momento de transição e esse momento de transição se perde referências. São diferentes relações familiares que se estabelecem, se desestruturam fundamentalmente. Como é que nós, profissionais de recursos humanos, vamos trabalhar com este contexto do quadro profissional que acorrem às organizações? Organizações que cobram mais resultados, mas que falam em cooperação, e que cobram mais resultados individuais, apesar de dizer que querem que trabalhe em equipe. Nunca se falou tanto em trabalho em equipe e nunca se praticou tanto a cobrança do desempenho individual no trabalho. E a ponto da competição, não a competição saudável, mas a competição muitas vezes deletéria, se faz no contexto das organizações. Não é só no edifício que a gente mora, um edifício enorme, que a gente entra no elevador e mal dá bom dia, e não sabemos nada daquelas pessoas. A perda das relações sociais, evidentemente, contamina e tem repercussões, né? Socorro, eu quero ser feliz no trabalho. Para ser feliz no trabalho, há que se recuperar a essência do profissional de recursos humanos, que é atuar nas relações sociais de um com o outro. Portanto, meus cumprimentos à comissão e tenho certeza que vamos ter uma manhã aqui com os dois conferencistas bastante útil e muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pelas brilhantes palavras, né? Tocante essa questão do cachorro, né? Dos cachorros nossa, para quem tem, né? Quem como nós e cuidamos e zelamos, e o cachorro faz parte da nossa família, né? Como um filho. E uma recente matéria agora mostra que o brasileiro tem mais cachorro hoje do que crianças, né? Mas isso é assunto para outro evento, né? Outro encontro. Como as relações das famílias, né, estão impactando a nossa vida e a vida das organizações. Vou passar agora a cerimonialista para a gente dar continuidade. Muito obrigada. Bom, gente, agradecemos aqui as palavras maravilhosas que nos levam já a uma reflexão, porque, afinal de contas, foi um preâmbulo daquilo que a nossa palestrante vai trazer para a gente, a senhora Denise, com o tema O Trabalho Pode Trazer Felicidade. Autora do livro... Deixa até eu mostrar o livro, né? Cansei de Sofrer no Trabalho. Denise é pós-graduada em Gestão da Qualidade e mestranda em Sistema de Gestão pela UF. É autora do livro Cansei de Sofrer no Trabalho, publicado em 2012 pela Qualimark e lançado no Congresso Nacional de Recursos Humanos, onde aborda o tema que hoje ela vai trazer para a gente aqui como reflexão. E a gente já ficou com esse foco voltado depois da palavra desses dois excelentes palestrantes. Não é, Denise? Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema que eu já venho falando sobre esse tema há quase 10 anos. E há quase 10 anos, há 10 anos atrás, aliás, esse tema ele não era muito comentado.
As pessoas comentavam, mas não entrava esse tema na academia. E hoje a gente já tem disciplinas em MBAs que falam sobre felicidade corporativa. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando sobre um tema que eu gosto muito. Queria, claro, agradecer as palavras brilhantes. Eu acho que a gente vai falar muito aqui na apresentação de hoje sobre importantes temas, importantes situações que foram comentadas aqui nesse preâmbulo. Eu acho que foram excelentes para abrir, de fato, o evento que marca o que as pessoas estão sentindo no ambiente de trabalho hoje e o que nós, como profissionais de recursos humanos, como administradores, podemos fazer para auxiliar essas pessoas que estão infelizes, que sofrem e que querem ser mais felizes profissionalmente. Eu vou só me apresentar. Meu nome é Denise de Moura, eu sou formada em comunicação social, eu tenho pós em gestão da qualidade, estou terminando o mestrado agora. Eu tenho quase 15 anos, depois de 15 anos a gente não fala mais, porque mulher não fala muito da idade, né? Eu tenho mais de 15 anos de experiência profissional, já trabalhei em muitas empresas, Petrobras, Lojas Americanas, Casa Sendas. A Casa Sendas foi um grupo de supermercados que foi comprado pelo Pão de Açúcar. Outback, se a gente for contar aqui, a gente vai ficar aí até amanhã. Mas há uns 4 anos atrás, eu comecei a ministrar cursos e hoje eu sou professora convidada de algumas universidades em MBAs, da Estácio, da USP, em Piracicaba, e aqui da Universidade Federal Fluminense. E é muito interessante as aulas, quando eu ministro cursos, a relação que eu tenho com os alunos, que sempre tem uma pessoa que vai dizer, eu sofro no trabalho. O trabalho me traz mais infelicidade do que felicidade. Eu não acredito que exista trabalho que as pessoas fiquem felizes. A gente sempre escuta isso. Isso é uma riqueza de conhecimento que a gente adquire e pensa, alguma coisa está errada. E também ministro cursos no TJ, e agora a gente está com um grande desafio, a gente está treinando, junto com a universidade, cerca de 5.000 policiais militares em questões de liderança, em questões de comportamento. Que em qualquer lugar, em qualquer corporação, instituição, a gente também fala sobre felicidade. Então, vamos começar. Na verdade, o tema da minha palestra, o trabalho pode trazer felicidade, e é essa reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. Eu convidei as pessoas que chegaram, eu convidei as pessoas a escolher um post-it, uma mensagem que mais se identificasse com a sua situação atual. O que eu queria? Eu queria se alguém quisesse comentar por que escolheu aquela mensagem, por que aquela mensagem, de fato, tem marcado a sua situação atual. Eu gostaria que vocês, os convidados hoje, comentassem. Quem quisesse, quem quisesse apresentar, olha, eu escolhi essa mensagem porque, de fato, isso tem marcado hoje no trabalho. A mensagem que eu escolhi diz: onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. É uma frase de Aristóteles. Eu achei que, atualmente, no meu nível de experiência, né, de idade e tudo, ele representa isto, quer dizer, não remar contra a maré, mas abrir as portas que se apresentem. Então, juntar necessidade, talentos, ajuda a abrir as portas. Excelente. E a felicidade vem muito de... Não adianta só eu trabalhar. O que meu trabalho vai impactar no que as pessoas precisam? Felicidade vem muito disso. Quando eu estou numa organização, o que eu preciso... Como é que eu entendo que o meu trabalho vai impactar no todo? O que eu ganho? Não é o salário que vai me trazer satisfação, mas é o sentimento de que aquilo que eu faço faz a diferença para as pessoas. Então, essa mensagem de Aristóteles é muito interessante, faz a gente refletir sobre a felicidade de forma muito mais profunda, e não apenas o que eu vou ganhar no final do mês. Mais alguém gostaria de comentar a sua mensagem? O microfone comigo é muito complicado, porque eu gosto. A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha com isso,
mas o que ele se torna com isso. John Ruskin. E eu penso exatamente assim. Eu acho que a recompensa material é meramente uma consequência natural de como você se sente no trabalho, como você se realiza com ele, o que você constrói de relações a partir dele. E é assim que eu me vejo em relação ao trabalho. Excelente. E as diversas teorias motivacionais que nós vemos isso aí já da década de 70, década de 50, mostram exatamente isso. O salário, na verdade, é uma consequência. Todo mundo precisa receber salário. Claro, agora, o reconhecimento do trabalho é algo muito maior. É um salário que a gente fala que é o salário intangível, vamos dizer assim, um valor intangível. Eu sou reconhecido, o que ele me torna? O que aquele trabalho me torna? Me torna um ser humano melhor? Me torna um ser humano mais feliz? Eu posso mostrar isso para os meus filhos? Eles têm orgulho do pai e da mãe que trabalham e gostam do trabalho ou não? É excelente. Eu quis colocar essas mensagens que é importante a gente refletir sobre a nossa situação atual. Como é que eu me encontro hoje? É muito complicado quando a gente fala em felicidade, que às vezes a gente entra num nível de infelicidade e vai entrando e a gente não se recorda. Quando é que isso tudo começou? Por que eu comecei a ficar infeliz? O que foi acontecendo? Fazer esse histórico da minha situação atual, da minha situação passada e o que eu desejo para o meu futuro é fundamental, sobretudo porque a gente está falando em felicidade. Então, esse foi o livro que eu lancei em 2012. Eu estou com 2 livros aqui, depois, no final da palestra, eu vou sortear. E é interessante que as pessoas me perguntam, como é que pode uma profissional de recursos humanos lançar um livro chamado Cansei de Sofrer no Trabalho? Eu digo que eu cansei de ver as pessoas dizendo que cansam no trabalho. Por que trabalho tem que ser só sofrimento? Eu, inclusive, aí foi comentada aqui a questão dos chefes, do açougueiro. Eu trabalhei com muitos chefes tóxicos, eu e muitas pessoas. Chefes tóxicos vem da palavra toxina. São aquelas pessoas que fazem mal a você. E nas minhas pesquisas, quando eu fui escrever o livro, eu descobri que eu não estava sozinha. Pelo contrário, muitas pessoas sofriam e pediam demissão, não da empresa, pediam demissão do chefe e pediam demissão dos colegas de trabalho. O que é isso? Eu gosto da minha empresa, mas eu não gosto das pessoas com quem eu convivo. E o que a gente vai conversar um pouquinho hoje? Felicidade corporativa e, se é possível, os principais estresses organizacionais, e no meu livro eu chamei de armadilhas corporativas. Às vezes a gente entra numa tremenda armadilha dentro da empresa. Como é que a gente trata? Tem muito RH trabalhando de forma correta, trazendo e possibilitando essa felicidade corporativa sim. E o que esses RHs estão fazendo? E uma reflexão final. Então vamos lá. Você é feliz no trabalho? Pensando para a gente, vocês não precisam responder, mas eu sou feliz no meu trabalho? Por que é muito difícil responder a essa questão? É dificílimo. Porque quem é feliz, ok, sou feliz, mas quem não é, fica ali naquele... Ou eu sou muito infeliz ou eu estou ali no meio. Entre felicidade e infelicidade. A minha casa me traz felicidade, o meu trabalho não me traz. É difícil responder a essa pergunta, porque para cada um de nós aqui, felicidade é diferente. Felicidade corporativa é diferente. Se a gente for perguntar para cada um de vocês, cada um vai dizer uma coisa. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte, trabalho e felicidade não andam juntos. Não andam. É impossível ser feliz no trabalho. Há uns 2 anos atrás saiu uma reportagem na Você S.A. em que o escritor, ele analisava uma pesquisa que foi feita, que perguntava o seguinte, a primeira coisa que você faria se você ganhasse na Mega Sena? A gente podia pensar, compraria uma casa, né? Viajaria ao mundo. A maioria das pessoas disse o seguinte, eu nunca mais passaria pela porta da minha empresa. Olha isso. Então quer dizer que comprar uma casa, comprar uma mansão ou fazer uma viagem ao mundo não é tão importante do que nunca mais passar pela empresa. Então as pessoas acham que felicidade e trabalho não combinam. Então é impossível ser feliz todos os dias. Por quê? Porque eu passo o maior tempo da minha vida no trabalho. Tem outras pessoas que ficam buscando a empresa dos sonhos. Não sou contra as pesquisas que mostram as empresas do sonho para se trabalhar. Só que isso gera muito estresse. Por quê? Eu passo a minha vida inteira buscando aquela empresa que todo mundo fala que é a melhor empresa para se trabalhar. E eu já vi muito isso. Aí você chega naquela empresa, o que acontece? Depois de 3, 4 meses, está ali aquela pessoa infeliz, insatisfeita, desmotivada. E por quê?
Aquela empresa é melhor para se trabalhar para quem? Pode ser para o mercado, pode ser a partir de uma pesquisa, mas pode não ser para mim. Por que eu persigo empresas que não têm nada a ver comigo? Aí entra outra questão da felicidade. O que eu de fato quero na minha profissão? O que eu quero? Que profissional quero me tornar? O que eu quero fazer? Se eu não tenho essa pergunta na minha cabeça, a infelicidade ela começa desde o início da trajetória profissional. A gente precisa entender isso. É claro que ninguém tem a resposta certa. Jovens que saem de uma universidade hoje não têm ideia do que eles querem fazer. Mas você tem que ter em mente onde você quer chegar. Para outros, felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. O máximo que eu vou conseguir é sair com os amigos, beber um pouco, esquecer o estresse e mais um dia voltar para o trabalho. Aquelas síndromes do domingo que a gente fala é do domingo à noite, né? Antigamente as pessoas falavam aquela musiquinha ali do programa de televisão. Isso existe. Tem pessoas que passam mal fisicamente. Síndrome do pânico, estresse, depressão. Domingo à noite, aquele desespero. Como é que as pessoas acordam de manhã segunda-feira? O que é segunda-feira para as pessoas? Por outro lado, tem pessoas que querem se tornar um bom profissional, querem ser felizes no trabalho. Eu quero ser um exemplo para o meu filho, para a minha filha. E tem pessoas que felicidade é ter um bom relacionamento. Eu quero ser um bom gestor. Eu quero ser um bom profissional. Eu quero fazer a diferença. É por isso que é muito difícil a gente medir a felicidade. É muito complexo. Existem inúmeras variáveis para fazer isso. Foi feita uma pesquisa em agosto a setembro de 2014 pela essa consultoria de RH, Page Personal, com 400 profissionais. E ela dizia o seguinte: os principais motivos dos pedidos de demissão dos profissionais hoje nas organizações são esses aqui. Insatisfação com benefícios, insatisfação com salário, falta de estímulos, falta de reconhecimento, estagnação no emprego. Se a gente for notar, benefício e salário ficam ali em cima, menor percentual. O que chama mais atenção? Eu não sou reconhecido. Aqui eu não tenho metas no meu trabalho, eu não tenho desafios. Eu quero crescer e não consigo. E a maior irritabilidade, falta de feedback e gestão mal estruturada e sem planejamento. Eu não tenho um bom líder, a minha empresa não sabe onde quer chegar, aqui nós não temos metas e desafios. E aí, conversando alguns dias atrás com uma colega minha, ela é superintendente de uma seguradora em São Paulo, e ela me disse uma frase interessantíssima. Eu me sinto satisfeita plenamente quando alguém entra na minha sala e me faz uma pergunta que eu não sei. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, na verdade, essa frase, ela diz uma única palavra, que se chama desafios. As pessoas hoje precisam de desafios nas organizações. Para eu ser mais feliz, para eu me motivar, eu preciso ter desafio. Então, como ela já está num nível que a gente chamaria de topada, ela chegou ao nível máximo da carreira, quando alguém pergunta alguma coisa que ela não sabe, ela tem que estudar. As pessoas querem estudar, querem aprender mais, querem fazer a diferença, querem se reinventar. E já que a gente está falando em desafios, na década de 70, esse psicólogo húngaro-americano, eu não vou falar o sobrenome dele aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas é o Mihaly, ele criou, o que ele fez? Qual foi o estudo dele? Ele começou a estudar os cirurgiões, ele pensou o seguinte, e ele estudou os cirurgiões porque ele trabalhava com muitos psiquiatras e trabalhava muito com os médicos. O que faz um cirurgião, por exemplo, ficar 15, 20 horas numa sala de cirurgia e depois, quando a cirurgia ela é bem sucedida, ele sai extremamente cansado, corpo cansado, a mente cansada, mas ele sai extremamente motivado. O que faz isso? Como é que isso acontece? O que passa na mente dessa pessoa, desse profissional? E aí ele criou esse esquema, justamente nas pesquisas que ele fez, ele identificou algumas questões que são imprescindíveis para qualquer profissional dentro da organização, independente da empresa, independente do cargo que ele está. Aqui no eixo, embaixo do X, ele colocou o nível de habilidades. E ali no eixo do Y, o nível de desafios. Para os cirurgiões, é aquela onde está o flow, que ele chamou de fluxo, é o nível máximo de motivação, ele falou o seguinte, os cirurgiões eles têm um nível de habilidade, obviamente, porque eles estudam muito, um nível de habilidade altíssimo, e eles têm muitos desafios. As habilidades se encontram com os desafios que eles possuem. Mas tem um terceiro ator que entra em cena para fechar esse fluxo, essa motivação, que são feedbacks imediatos.
Na hora que o cirurgião está ali mexendo no paciente e o paciente começa a responder ao tratamento, ele pensa o seguinte: tudo que eu estudei, todos esses desafios que eu estou com uma vida na minha mão, está dando resultado. Eu estou recebendo feedback. Então, são esses 3 atores. Eu não posso te dizer que garantem a felicidade do trabalho, mas eu posso dizer o seguinte: é imprescindível para os profissionais hoje nas organizações. Agora, vamos ver o oposto, o contrário. Tem pessoas que estão ali, ó, tem níveis de habilidades altíssimos, mas tem poucos desafios. Ela está ali relaxada, acomodada. Por que os profissionais se acomodam nas organizações? Eu sei muito, já cheguei no nível máximo, mas e aí? Eu não tenho desafios. Eu acho interessante, voltando aqui, nós profissionais de recursos humanos, às vezes a gente quer um super-herói na nossa empresa. A pessoa tem que ter inglês, francês, alemão, tem que ter o curso numa universidade renomada. E aí aquele profissional chega no ambiente de trabalho, ele não usa nem 1% do inglês que foi pedido a ele. E aí? Ele vai ficar ali, ó, relaxado, desanimado, desmotivado. Então, por que eu quero um super-herói na minha empresa se o cargo que eu tenho não precisa, nesse momento, de um super-herói? Por outro lado, tem pessoas que estão ali, ó, extremamente ansiosas, porque eles têm um nível de desafios muito grande nas organizações, mas não têm habilidades. Entra novamente a área de treinamento, desenvolvimento, a área de recursos humanos. Será que as pessoas estão dando treinamento para aqueles profissionais? Quer dizer que se ele não tem habilidade, vão mandar embora? Aí você é o açougueiro? Não. Eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar aquelas pessoas. De repente, ela não está na área mais adequada. Qual seria a área que ela tem que entrar? Eu conheço as pessoas com quem eu trabalho. As empresas conhecem hoje os funcionários com quem elas trabalham? Ou são apenas aquele número no crachá? Para escrever o meu livro, eu fiz algumas pesquisas. Essa foi uma das perguntas que eu fiz, que era uma pergunta com respostas já pré-estabelecidas. Qual o principal incômodo em seu ambiente de trabalho? Sou liderado por um chefe tóxico, problemas de relacionamento com colegas, falta de reconhecimento, não gosto das atividades que realizo e não gosto da empresa em que trabalho. E para minha surpresa, porque eu vou ser sincera, quando eu fiz essa pesquisa, e quando a gente faz uma pesquisa, a gente tende a ser, a gente tem um pensamento, eu já sei o que eu vou encontrar. Eu imaginei que a gente estaria ali, ó, chefe tóxico, aquilo ali ia ser 80%. E eu encontrei um resultado um pouquinho diferente. – 47% dos entrevistados disseram o seguinte: problemas de relacionamento com colegas. 20% sou liderado por um chefe tóxico e 21% não sou reconhecido pelo meu trabalho. 609 pessoas responderam essa pergunta. Aí eu fui entender. Bom, então eu não me demito só do meu chefe, eu me demito dos meus colegas de trabalho. Então ter um relacionamento doentio com um colega de trabalho também me causa insatisfação, também me causa estresse. Eu estou doente. Aí as pessoas, quando eu fui entrevistar essas pessoas, elas me diziam o seguinte: Denise, como é que eu apresento ideia para uma pessoa pessimista? Metade do meu grupo, onde eu trabalho, é pessimista. Eu chego, eu preparo um material, eu estudo, eu estou fazendo uma pós-graduação, aí eu chego numa reunião, vou começar a apresentar uma ideia interessante com um processo ou com um projeto que a gente está desenvolvendo. Tem um colega ali do lado que ele nem escuta. Antes de eu terminar de falar, ele fala o seguinte: não vai dar certo. Já tentaram isso várias vezes, pode desistir. E aí o que acontece? Eu pego aquela minha ideia, coloco no bolso, vou para casa, e sabe o que eu vou fazer? Vou apresentar numa entrevista de emprego. De repente, outra empresa vai querer aquela ideia. Às vezes são ideias brilhantes, que ficam afundadas, escondidas numa gaveta. Como que eu me relaciono com profissionais espuma? Esse termo, vocês conhecem esse termo? Já ouviram falar sobre esse termo, profissional espuma? Eu conheci esse termo durante as minhas pesquisas e as pessoas falavam o seguinte: o que é uma espuma? Se a gente for pensar, a espuma, ela ocupa um espaço muito grande. Vamos pensar numa banheira cheia de espuma. Na hora que você vai tocar, o que tem na espuma? Nada. Não tem nada. E o que acontece quando não tem nada? São profissionais, espuma, são aqueles que se relacionam até bem, é amigo do chefe,
falam bem, se gesticulam bem, mas na hora que você precisa contar com aquela pessoa, ela desaparece. Cadê aquela pessoa? Ah, está lá fazendo social. Ela gosta de fazer social. E pior, tem gestores que alimentam esse tipo de profissional. Eles estão ali crescendo na organização. E eu que trabalho estou ali saindo mais tarde. Eu tenho que conviver com pessoas assim. Como é que eu trabalho com pessoas tóxicas? Tem uma caneta ali, não sei se vocês estão vendo o desenho. E pessoas tóxicas. Aquela caneta, uma colega minha, ela trabalha na área de vendas. E ela, a gente conversando alguns meses atrás, ela falou, Denise, hoje eu saí da reunião da minha empresa me sentindo uma caneta. Aí eu, o que é isso? Eu trabalho na área de vendas e todo mundo sabe que a nossa situação financeira, econômica, sobretudo das empresas, não está muito boa. E aí o meu gerente sentou com a equipe de vendas e apresentou o resultado do trimestre. E, obviamente, a gente está caindo. As vendas caíram de uma forma geral. Então, ele olhou para a gente de uma forma muito autocrática, de uma forma muito agressiva e disse, se vocês não mudarem esse resultado em 3 semanas, eu demito todo mundo e contrato pessoas novas. E eu tenho certeza que aquela pessoa nova vai dar resultado. Me senti uma caneta. E por quê? Acaba a carga, o que eu faço com uma caneta? Eu jogo fora. Então, sou uma caneta. E é interessante ela comentando, e sabe qual é o problema? Que as pessoas aqui na área de vendas, elas são vistas como números. Eu sou bom porque eu vendo muito. E aí as pessoas começam a vender a qualquer preço. Por que a gente vê muitas questões éticas dentro das organizações? Porque às vezes isso é permissível. Se quem vende muito, se quem tem valor na organização é pelo número que ele apresenta, não é pela ética, não é pelo comportamento, o que começa a acontecer? Vou vender a qualquer preço. Ética, moral, quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a ver que tem muito do líder, tem muito da empresa que permite alguns comportamentos. E como é que eu convivo com comportamentos antiéticos? Tem pessoas na minha empresa que são antiéticas, que burlam alguns processos. Eu não vou entrar na questão da ética aqui, mas eu vou falar de um comportamento que também é antiético. Eu trouxe até um desenho aqui, que vocês devem conhecer, rodou muito na internet, que é o poder de um boato. Então tem ali o chefe, ele fala o seguinte, ali lá no cantinho, Zé, quero o número desse pedido. Aí vem um colega passando e fala, despedido? O Zé? O quê? Tadeu, o Zé está despedido. Eu também, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Nós todos vamos ser despedidos. Isso é o seguinte, boatos, intrigas. Eu conheci organizações que passam 10, 15, 20 minutos por dia no trabalho fazendo fofoca, intriga, falando de coisas que nunca vão acontecer. Olha o desgaste. Fulano vai ser demitido. É engraçado, aliás, quando acontece algumas coisas, eu só anoto, quando surgiu uma oportunidade eu vou contar. Eu estava prestando consultoria numa empresa e eu me reuni numa sala de reunião com o gestor e com a equipe. E, de repente, eu vejo que todo mundo faz um movimento de que é como se todo mundo tivesse recebido uma mensagem ao mesmo tempo. Eu achei estranho. Sabe quando você vê que as pessoas começam a se mexer na cadeira, mas todo mundo recebeu uma mensagem? Aí depois eu fui perguntar, eu estava entrevistando algumas pessoas, eu fui perguntar, vem cá, curiosidade, né? O que vocês receberam? Não, porque aqui a gente tem um grupo do WhatsApp, aqui da turma, aqui do setor, então a gente está sabendo que a fulana não vai renovar o contrato dela, a gente está passando a mensagem para todo mundo saber. Olha só, usando a tecnologia, o WhatsApp, para fazer fofoca. Intriga. Olha o nível que nós chegamos dentro da organização. Tem uma frasinha ali que eu deixei passar, mas eu estava trabalhando em 2011, eu estava na Petrobras, e aí entrou um diretor novo na unidade operacional do Rio de Janeiro, e ele resolveu, tem um estilo de liderança mais, vamos dizer assim, um gestor de pessoas. Ele falou o seguinte para a área de RH, olha, eu vou me reunir com os gerentes, eu quero conhecer cada um. E ele entrevistou essas pessoas. Depois de 10, 12 dias, ele chamou a área de RH e disse o seguinte, o maior problema aqui dentro é problema de comunicação. Então, eu gostaria que vocês comprassem um livro e até treinassem os profissionais, os gestores, com esse livro. E o nome do livro, que estava ali embaixo, se chama Obrigado pela informação que você não me deu. Por quê? Às vezes a gente passa muito tempo do dia falando de coisas que não têm muita importância, e o que de fato tem importância, a gente acaba não se comunicando. Então, a gente precisa se comunicar melhor. Isso é um grande estressor profissional. Eu só estou levantando os estresses, porque daqui a pouco a gente vai ver a solução, claro.
Essa aqui é outro estresse grande nas empresas, é a falta de visão sistêmica dos processos. Às vezes a gente trabalha como se estivesse numa linha de montagem da época do Fordismo, em que as pessoas não pensavam, apenas apertavam parafusos. Tem uma charge ali do Jornal do Brasil de 97, são duas pessoas numa linha de montagem e uma diz para a outra: vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo nas organizações. O que você faz? Uma planilha. Mas também se eu não entregar, ninguém vai me cobrar. Amanhã eu entrego. E esqueci de mandar o relatório. Amanhã é outro dia. O outro faz. Qual é a minha importância na minha organização? Não sei. É aquela frase que a gente diz. O que você está fazendo? Tem 2 operários. Eu estou levantando um tijolo. E o outro fala, eu estou construindo um castelo. Frase antiga essa. Mas o que eu faço da minha organização? Às vezes eu só faço uma planilha, mas se eu entender a importância daquela planilha no todo, eu vou entender, eu vou ter um sentimento de pertencimento na minha organização. Outro estresse muito grande são as reuniões improdutivas. Vou fazer uma enquete aqui rápida, não vai para nenhum livro não. Mas quem aqui participa de reuniões, quem aqui pode dizer assim, a minha reunião é bastante produtiva? As pessoas terminam no horário, todo mundo sai da reunião com uma ideia do que vai fazer, sai com o processo desenvolvido, sai com conhecimento adquirido. Quem aqui pode dizer plenamente que tem uma boa reunião? Então, estou entendendo que nem seria ninguém. Né? Estou entendendo. Vamos lá, eu estava numa empresa prestando consultoria, e aí foi engraçado que a gente estava falando sobre reunião produtiva e improdutiva, e veio uma pessoa e disse o seguinte: olha, eu vou desenhar para você como é que é a nossa reunião durante o dia. Ele fez aquele desenho ali. Ó. Na reunião de trabalho tem alguns atores. Então tem aquela pessoa que está perguntando, que sempre pergunta quando é que vão servir o café, ela mal presta atenção na reunião. Tem um que está tentando falar e ninguém escuta. Tem um que está dormindo, geralmente tem aquele ator que está dormindo, está ali descansando. Tem aquele que não escuta porque acha que o processo dele é muito mais importante. Tem um pessimista e diz que não vai dar certo. Geralmente tem é uma dupla que está conversando e ela está falando sobre qualquer processo, menos o processo que está sendo discutido na reunião. Sobre a novela, sobre o futebol. E tem aquele ali que não sabe nem por que foi chamado para a reunião. O que é reunião de trabalho hoje? Depois de 30 minutos, isso já foi comprovado por inúmeros estudos, as pessoas não conseguem mais prestar atenção numa reunião. Reunião que leva 2 horas não é produtiva, não funciona. Mas as pessoas continuam fazendo reuniões de 2 horas e meia. As pessoas saem da reunião, o que eu vou fazer? E aí tem um termo aqui nesse slide que se chama síndrome do nós. Esse termo foi cunhado foi na década de 80 por uma empresa chamada Ciamar, é uma empresa de treinamento. E ela fez um vídeo genial com esse nome, que ela dizia o seguinte: muitas reuniões de trabalho, às vezes elas podem ser extremamente produtivas, mas o que acontece? As pessoas começam, nós precisamos fazer aquilo, nós precisamos estruturar um processo, nós precisamos alcançar um objetivo, nós. Qual é o problema do nós? Exatamente. Quando nós fazemos, ninguém faz. E aí a gente sai da reunião como? Quem é que vai fazer? Ok, vamos montar uma outra reunião para organizar e para decidir quem é que vai fazer. E as pessoas ficam em reunião. Quando alguém disser na reunião nós, se pergunte, eu, você, a minha área, a sua, a gente precisa entender isso. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Muitos dos estresses organizacionais vêm de sala de reunião. Muitos gestores estão extremamente cansados porque passam 8, 9 horas por dia em reunião. E aí ele tem que gerir pessoas e ele mal olha para o funcionário dele. Vamos lá, processo seletivo e sem retorno. Agora olhando um pouco para nós, profissionais de recursos humanos. Esse é um dos maiores gargalos da área de RH hoje. Muitas empresas não conseguem fazer um bom processo seletivo, um bom recrutamento de seleção. Não conseguem. Quantas pessoas hoje estão sem retorno? As pessoas não recebem retorno do processo. Eu vou apresentar 2 exemplos aqui de 2 devolutivas de processo de seleção. Uma eu vou dizer um nome, a outra eu não posso dizer, até por uma questão de
Eu falo o seguinte nas minhas palestras. Coisa boa a gente fala o nome, as coisas mais negativas a gente não fala, até por uma questão de ética. Mas esse aqui é uma devolutiva de uma grande empresa do mercado, grande empresa, conhecidíssima. A devolutiva do processo seletivo dela é esse aqui. Prezado candidato. E essa devolutiva em especial foi de uma pessoa conhecida minha, ela já estava na penúltima fase do processo de seleção. Penúltima. Prezado candidato, informamos que o processo de avaliação psicológica avaliou que atualmente seu prognóstico de adequação funcional foi avaliado como não aderente ao conjunto de características funcionais exigidas como relevantes pelo cliente para o cargo pleiteado. Agradecemos a sua participação e desejamos sucesso. O que isso diz? Nada. Pelo contrário. Dentro do meu livro, entrevistei inúmeros profissionais que passaram por estresses no processo seletivo. Eles se desmotivaram de uma maneira. Porque o que acontece? Se eu estou participando de um processo seletivo, se eu estou tentando uma recolocação, mas eu estou empregado, é uma coisa. Mas muitas vezes eu não estou empregado. E o nível de motivação vai caindo, tem um momento que o profissional chega e diz, não vou conseguir mais arranjar emprego em nenhum lugar. Ele começa a achar que ele não é bom para o mercado. Mas não é ele que não é bom. Os processos que são mal feitos. Por outro lado, e aí, claro, eu vou trazer um exemplo positivo, inclusive vou trazer o nome da empresa. Ele diz o seguinte. Olá, aqui vem o nome da pessoa, que eu tirei, obviamente. Olá, e falava o nome do candidato. Gostaríamos de agradecer pela sua atenção e interesse em fazer parte da equipe hotelurbano.com. Informamos que não foi possível prosseguir com a sua participação no processo seletivo para analista de treinamento, era o cargo. Lembramos que o fato de não ter avançado no processo não significa que você não tenha potencial ou talento. Acreditamos que os seus conhecimentos, experiência de vida e perfil pessoal serão muito bem-vindos e podem ser aproveitados em outras oportunidades. Frente ao nosso crescimento, gostaríamos de convidá-lo a incluir os seus dados e aí nas redes sociais. Desejamos sucesso e até uma nova oportunidade. Atenciosamente, ali assinava o nome do diretor de RH. Vamos lá, é a mesma coisa, mas de uma forma totalmente diferente. Humana. A gente fala tanto de seres humanos. A gente tem que ter métricas, sim, obviamente, mas a gente precisa tratar das pessoas. Olha a forma que algumas empresas estão fazendo. A Pricewaterhouse, ela trabalha, às vezes, muitas com 17, 18, 19, 20 mil candidatos por programa trainee. Uma aluna minha lá da Universidade Federal Fluminense, ela trabalha no processo de recrutamento, e ela me disse o seguinte, professora, todas as pessoas recebem uma devolutiva. E as pessoas que passaram para a penúltima fase, ou última fase, o diretor da área liga e diz por que aquela pessoa não passou, não entrou. Liga para a pessoa, explica o motivo. As pessoas precisam ter um retorno. Isso é um grande estressor nas organizações. Essa pesquisa eu fiz, depois dessa análise dos processos de seleção, eu fiz essa pesquisa com 100 profissionais entre janeiro e março de 2012, e as pessoas diziam o seguinte, geralmente eram profissionais que tinham passado por processos seletivos e tinham tido experiências negativas. 45% não obtiveram retorno do processo seletivo ao qual participou, 60% consideram os processos extremamente competitivos. Esse terceiro item aqui é grave, sobretudo para nós profissionais de recursos humanos. 51% veem como necessário uma melhoria urgente nos profissionais que conduzem o recrutamento e seleção. Processos extremamente competitivos, extremamente agressivos, as pessoas não sabem como conduzir os processos. O que muitas empresas fazem hoje? As lojas americanas fazem muito bem isso. Dentro do processo seletivo, eles colocam profissionais e gestores da área. Eles vão decidir, junto com a área de recursos humanos, quem que é o melhor profissional para aquele setor. Por que não envolver os gestores da área? RH não pode fazer tudo sozinho. E o último, 45% percebem os processos como injustos e desmotivadores. E aí, como foi dito aqui há pouco, as pessoas estão doentes nas organizações. Falta de feedback, uma comunicação não adequada, péssimos relacionamentos com colegas de trabalho, chefes tóxicos, relações doentias, e as pessoas estão com pressão alta, depressão, labirintite, gastrite, irritabilidade, que afeta o físico e emocional. Enfim, o que eu fiz agora? Coloquei inúmeros problemas, levantei uma catarse enorme. Agora, como é que a gente trata essas questões?
Como fazer isso? Nós temos uma missão muito grande, administradores, profissionais de RH, como tratar essas questões. Existe solução? O que vocês acham? Quem falou claro? Claro! É claro que existe. Senão, por que a gente vai trabalhar na área de recursos humanos? Para quê? Vou fazer outra coisa. Para me estressar? Com mais gente estressada? É claro que existe solução. É óbvio. Lá. Estou brigando aqui com o cliente. Vamos lá. É claro que existe solução. E você vai passar aqui? Tá ótimo. E eu elenquei algumas sugestões que a gente vai falar um pouquinho. Primeiro é desenvolver a resiliência. Resiliência, vamos pensar uma figura, acho que essa figura ela retrata muito bem o que é resiliência. Se a gente for pensar a figura de um bambu, né, se usa muito bambu para falar sobre resiliência. O bambu, em caso de ventania, ele se enverga na sua máxima inclinação, cessada aquela ventania, cessada aquela energia, ele retorna ao seu estado natural. O pessoal da psicologia pegou essa nomenclatura para dizer o seguinte: pessoas resilientes são aquelas pessoas que sofrem pressões e adversidades no trabalho, mas conseguem transformar sofrimento em competência. Muito bonito isso. E como é que a gente transforma sofrimento em competência? Eu digo, tá bom? Obrigada, hein? Estava lutando aqui também. Eu digo o seguinte: para a gente desenvolver a resiliência, a gente precisa eliminar alguns pensamentos improdutivos no trabalho. Todo mundo tem pensamento improdutivo, em maior ou menor grau. Como é que a gente elimina isso? Só exemplificando, o Edmund Hillary, ele foi o primeiro homem que venceu o Everest. E ele tentou uma primeira vez e não conseguiu. Ele foi para uma palestra e ele disse o seguinte: Monte Everest, você me venceu essa primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. Você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Eliminar pensamento improdutivo é acreditar o seguinte: aquele problema chegou, eu vou adquirir uma competência para resolver aquele problema, e quando ele vier novamente, ele não vai me estressar tanto como ele me estressava. Essa frase do Edmund Hillary me remete a uma frase que eu vi alguns anos atrás do Abílio Diniz. Ele falou o seguinte: cometam erros. Errar não é feio, pelo contrário, a gente aprende, mas cometam erros novos. Cometer toda vez o mesmo erro, aí já não é inteligente. Aí a gente não transforma em competência. Então vamos lá, como é que a gente desenvolve a questão, como é que a gente elimina alguns pensamentos improdutivos? Vamos pensar o seguinte: imagina, isso aí é uma analogia, uma metáfora. Vamos pensar que a gente está num ambiente muito escuro, e de repente a gente vê uma luz no fim ali daquele túnel. Acendeu uma luz. Tem gente que pensa o seguinte: graças a Deus acabou o túnel. Tem outras pessoas que falam: meu Deus, lá vem o trem. E por quê? Tudo é desgraça. Tudo que acontece é problema. E esse é o primeiro pensamento improdutivo. As limitações para resolver um problema surgem em virtude da forma como enfrentamos a adversidade. Eu posso enfrentar a adversidade como uma possibilidade de desafio, de crescer, ou eu posso enfrentar a adversidade como mais um problema na minha vida. Sempre foi assim. Todo mundo aqui ganha promoção, mas eu não ganho. Todo mundo é reconhecido, mas eu não ganho. O fulano é puxa-saco, eu não sou. E aí você vai ficando ali na empresa, mediano, fazendo aquele trabalho médio, ganhando aquele salário no final do mês, enquanto o seu colega ao lado está ligando a promoção. E por quê? Porque ele sabe resolver de uma forma mais estratégica, com equilíbrio emocional, inteligência emocional, que se fala muito hoje nas organizações, pensando o seguinte: o problema chegou e eu vou tratar. Eu não sei resolver o problema sozinho. Vou chamar um grupo de pessoas, vou chamar um colega ao lado para me ajudar. Vou pedir ajuda. O segundo pensamento é esse aqui: o peso e o tamanho do problema também são definidos pela forma como os recursos disponíveis são conhecidos. Eu sou de uma época interessante que não tinha internet, não tinha nada disso. E quando eu comecei a dar aula, eu ficava extremamente estressada, porque eu chegava em alguns lugares e o computador não funcionava, o som não funcionava, eu falava: como é que eu vou dar minha aula? Antes de começar a aula, eu estava sempre estressada. Por quê?
Eu não tinha os recursos disponíveis. Aí sabe o que eu faço agora? Sempre antes da aula, eu chego 1 hora antes, 1h15 antes, para entender o seguinte: está tudo certo? Está tudo funcionando? Porque eu não vou saber mexer. E se eu já começar a aula estressada, eu vou passar esse estresse para os meus alunos. Então, muitas vezes, dentro das empresas, para a gente eliminar alguns estresses, a gente tem que ver o seguinte: quais recursos eu tenho, eu disponho, para que eu evite menos sofrimento, para que eu desenvolva melhor o meu trabalho. Eu tenho esses recursos? Se eu não tenho, como é que eu posso alcançá-lo? Como é que eu posso atingir esses recursos? O Mark Twain ele diz uma frase muito interessante: na minha vida houve momentos terríveis, alguns dos quais realmente aconteceram. E por quê? Algumas situações críticas no trabalho não são tão terríveis. Tem pessoas que veem oportunidades, chegou um novo desafio na área, a pessoa fala: ai meu Deus do céu, mais trabalho, vou ter que sair daqui 8 horas. Tem gente que agarra aquela oportunidade e fala: nossa, agora eu vou mostrar meu trabalho. Se eu fui esquecido até agora, é agora que eu vou aparecer. Eu conheci uma profissional há 5 anos atrás, naquela época ela tinha 25, 26 anos de idade. Ela chegou para trabalhar na área de recursos humanos, o cargo dela era administrador 1, naquela empresa. Ela tinha uma característica interessante, na verdade eram 2. Extremamente ambiciosa, mas a palavra ambição às vezes pode ser negativa. Não, ambiciosa, sim, ela queria crescer na organização, muito. E ela queria adquirir muito conhecimento. Ela ficava, às vezes, até mais tarde no trabalho para aprender com as pessoas. Quando ela começava a aprender, ela queria ter aquela visão sistêmica. E ela falava: por que a área de clima não conversa com a área de treinamento? Por que esse processo engaja aqui na área de departamento de pessoal e as pessoas ali de treinamento ficam esperando aquela informação? O que acontece? E ela foi montando alguns projetos com cargo de administrador 1 e apresentando. Uns queriam escutá-la, outros não. Ela não se abateu por causa disso. Depois de 5 porque ela tem 29 anos, depois de 5 anos, essa menina, porque é uma menina, ela se transformou seria gerente de RH. Ela é gerente de RH hoje da unidade operacional do Rio de Janeiro da Petrobras. Aos 29 anos. O que ela fez? Perguntou, questionou, viu desafios como oportunidades de crescimento. E tem uma pessoa que são 2 exemplos que eu quero contar. A Jaqueline, 38 anos, trabalha no setor de vendas. Sempre gostou muito do trabalho dela, sempre. E o que começou a acontecer? Há 2 anos atrás, ela recebeu um novo chefe. Que eu falo chefe, não é líder, é chefe. E aquele chefe começou a desmotivá-la. Ela se sentia também uma caneta. E hoje ela diz: estou extremamente infeliz com o meu trabalho, não tem... Mas por onde? O que eu estou fazendo aqui nessa empresa? Ela agora está buscando uma recolocação. Por quê? Por isso que eu estou falando, quando a gente fala em felicidade, não são todas as empresas que possibilitam crescimento. E vai chegar um momento da nossa vida, eu falo muito isso no meu livro. Eu não estou dizendo para as pessoas pedirem demissão dos seus empregos, não. Eu acho que a gente tem que tentar ao máximo encontrar a nossa felicidade. Entretanto, tem um momento que a gente tem que pensar e refletir. Será que aqui é o melhor lugar para se trabalhar? Ou não? Eu acho que a gente tem que esgotar as nossas possibilidades, mas também tem que se questionar o que a gente quer para a nossa vida. Assim, a gente elimina os pensamentos improdutivos. E tem a resiliência corporativa. O Yahoo ele foi criado em 1994. Em 98, 99, era uma das maiores empresas de internet do mundo. Faturava horrores. Em 2001, entrou um consultor na empresa para fazer um trabalho, porque as ações do Yahoo caíram 92%. Por que as ações caíram? O que a Yahoo não viu? Por que ela não foi resiliente? O que aconteceu? Esse consultor identificou que as pessoas ali trabalhavam num estilo de gerenciamento de não confrontação. Nós somos os melhores, os maiores. E aí, em 99, o que começou a surgir? Google, os concorrentes. Os concorrentes foram entrando, mas ela continuava dizendo: nós somos os melhores, os maiores, os incríveis, nós somos inovadores. E outras empresas de internet entraram, vendendo mais barato, com a mesma tecnologia, e ninguém viu isso. E aí, tem uma frase aqui que diz que os líderes devem encorajar um nível mínimo de contestação. E por quê? Resiliência corporativa, sobretudo nos dias atuais, as empresas têm que ficar atentas no seguinte: tem concorrente, o mercado está chegando. Como é que a gente faz?
Muitas empresas eu conhecia que trabalhavam, trabalhavam diretamente com a Petrobras e 85% do trabalho dela, do que ela fornecia, era para a Petrobras. Com a crise, o que aconteceu? Vamos fechar as portas. Tiveram que se reinventar. Isso é ser resiliente de forma corporativa. Agora, são as pessoas que vão fazer isso. Não é a máquina. Para eliminar um pouco dos estresses organizacionais, a gente precisa também aprimorar a comunicação e o feedback. Agora, é fácil se comunicar de forma clara com as pessoas? É fácil dar e receber feedback? Quem é que gosta de feedback? Quando a gente recebe um e-mail do nosso chefe, vem à minha sala agora, o que a gente pensa? A gente pensa tudo, menos que vai receber um elogio. Tudo. Elogio é que não vai ser. E o grande problema da comunicação está nesse aqui. É que não escutamos para compreender, e sim para responder. As pessoas ficaram num nível de ansiedade tão grande que as pessoas não refletem o que o outro está dizendo. O outro está falando com a gente, o máximo que a gente faz é, vou tentar responder o que ele está falando. A gente não escuta. Tem problemas de comunicação. E aí os retrabalhos das organizações acontecem por causa disso. Eu não entendi o que foi pedido, aí estou lá fazendo retrabalho. Estou insatisfeito, tenho que ficar mais tarde no trabalho. Essa pesquisa foi feita pela Harvard Business Review, foi feita com 23 mil líderes, e olha só a importância do feedback nas organizações. Esse gráfico diz o seguinte, que profissionais que trabalham com gestores que sabem dar um bom feedback, eu sei dar um bom feedback, estão engajados e comprometidos. Por outro lado, profissionais que trabalham com gestores que não sabem dar um bom feedback, e olha que eu falo feedback, ele fala ali feedback honesto, não é feedback positivo não. Eu preciso dar até um feedback corretivo, mas eu sei como fazer. As pessoas que trabalham com chefes que não sabem dar um bom feedback estão ali desmotivados, não gostam do trabalho e muitas vezes pensam em pedir demissão. Olha o que um feedback ocasiona. Eu trabalho e não recebo nenhum retorno do meu chefe. Nada. Estou infeliz, desmotivado, não sou reconhecido. Eu não quero ganhar mais, não, eu quero ser reconhecido. Eu quero que alguém chegue para mim, olha, parabéns pelo seu trabalho. Excelente trabalho que você fez. E ninguém me fala nada. Eu vou passar um filminho aqui só para a gente... Esse filme que vocês vão ver é um filme rápido. É um filminho que fala sobre feedback. Tudo de errado que não deve acontecer no processo de feedback aconteceu nessa sala de reunião. Bom dia, senhores. Bom dia. Eu convoquei essa reunião de início de ano para que todos possam falar tudo aquilo que pensam sobre a empresa. E para não perdermos mais tempo, com a palavra, o senhor Roberto, por favor. Senhor Roberto, por gentileza. Eu? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aí. Se eu pudesse dizer tudo o que sei sobre esse pessoal aqui, eles iam ver só. Senhor Filipino, por favor, fale tudo o que pensa. Bom, eu penso, né, embora não pareça, eu penso, né? Amor, venha pra casa logo. Ganhamos na loteria 1 milhão. Parabéns. Senhor Almeida. Doutor Almeida. Que seja. Almeidinha. Você disse para falar o que penso, né? Eu vou falar. Por favor, por favor. E primeiramente, essa reunião toda aqui é uma tremenda bobagem. É assim. Ninguém tem coragem de dizer nada, mas eu vou falar. A Flávia do segundo andar vive de fofoca com a sua secretária aí. E aliás, tá de namorico com o Serginho. Mas todo mundo sabe que esse pitbull é Lessie. O Haroldo é o falso. O Robertinho não fez transplante de rim coisa nenhuma.
Robertinho tá gastando seu dinheiro em matinho. Não é matinho. E o Paulo vai quebrar essa empresa de tanto tomar café. E tem mais, eu não terminei não. O senhor Almeida, eu vou falar o que penso do senhor. O senhor é o grandíssimo de... Brincadeirinha, não ganhamos nada, mas ainda te espero pro jantar. O que temos não é sorte, é amor. Deixar celular ligado em reunião não dá certo. Tô perdido. E aí, tudo de errado numa sala de reunião. O chefe que pede chama as pessoas para... O que vocês pensam sobre mim? Imagina. Aquele que gosta do chefe vai dizer que gosta. O que não gosta vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: puxa saco. Ou vai ficar calado. Tudo de errado no processo de feedback que podia acontecer, aconteceu aí. Ofensas, falando de questões pessoais das outras pessoas. Eu estava conversando isso numa sala de aula, teve uma pessoa que falou o seguinte: Denise, eu tenho um chefe que ele às vezes chega para mim no dia, de manhã, e fala o seguinte: nossa, você está usando shampoo de laranja? Por quê? Ah, porque o seu cabelo está um bagaço. Olha, isso é feedback corporativo? Imagina escutar de um chefe um comentário como esse, que não vai agregar no seu trabalho. Trabalhar em equipe de forma eficaz. Vou apresentar 2 exemplos aqui. Eu trabalhei no primeiro Outback do Brasil, isso foi em 1997. E o Outback ele tem inúmeros casos de sucesso de trabalho em equipe. Eu vou apresentar um deles. Esse caso é bem interessante. Todo restaurante, antes de abrir as portas, no dia específico, o gerente, o proprietor ou o coordenador, ele reúne toda a equipe que vai trabalhar naquele dia específico. E ele, o que ele faz, aquele gestor? Ele faz uma gestão, um gerenciamento de não culpados. O que é isso? Ele mostra os resultados da noite anterior, mostra os problemas que ocorreram na noite anterior. Ah, aquele prato de salada saiu como não deveria, o cliente reclamou sobre alguma coisa, houve um atraso na porta. E ali, naquela reunião de 15, 20 minutos, as pessoas propõem soluções para resolver o problema que ocorreu na noite anterior. Eles montam um pequeno plano, que não é nada escrito, é um plano rápido para resolver a questão. E naquela noite, eles se comprometem a mudar. Se aquele problema vier a ocorrer novamente, nós vamos usar essas metodologias, usar isso que nós desenvolvemos aqui agora para tratar aquele problema específico. É gestão de não culpados, porque ele não olha no olho de cada um e pergunta: foi você, foi você. Isso é perda de tempo. Arranjar culpados na organização só estressa os profissionais. O que ele faz é gestão de não culpados na hora que ele busca solução das pessoas. O outro exemplo, eu embarquei em várias plataformas da Petrobras, fazendo alguns trabalhos, e é interessante que depois daqueles acidentes que ocorreram em 2001, a P-36, a P-34, uma afundou, a outra dernou, matando profissionais, a empresa entendeu o seguinte: segurança hoje tem que ser fundamental. As pessoas não podem mais morrer no trabalho. Foram implantados inúmeros processos, mas tem um dos processos muito interessantes dentro de uma plataforma, que é o seguinte: hoje qualquer operador, qualquer um, ele pode ter o cargo de menor, operador 1, ele pode parar uma produção de petróleo, a gente está falando isso, estamos falando de 80, 90 mil barris de petróleo por dia, se ele sentir que algo está na iminência de ocorrer. Ele trabalha numa bomba e ele percebeu que tem um barulho diferente hoje. Alguma coisa não está funcionando. Ele pode parar uma produção de petróleo. E por quê? Porque se ele não parar e explodir, todo mundo morre, não tem como fugir. Ali é um trabalho extremamente perigoso. O que ele fez? Deu autonomia com limites. A gente precisa dar autonomia para os profissionais resolver os problemas. Por que eu seguro a informação? Quando eu dou autonomia, as pessoas se sentem pertencentes à organização. Resolver o grande dilema, fazer o que gosta ou gostar do que faz. E é interessante que o professor Carlos ele comentou um pouco isso, sobre, eu quero a empresa, a gente tem que ser bom em qualquer lugar. O Cal Newport é um estudioso, ele ministra aulas em diversas universidades nos Estados Unidos. Ele lançou esse livro, não chegou no Brasil ainda, é um livro excelente, que fala o seguinte: tão bom que não poderão ignorá-los.
Ele diz que aquelas pessoas que ficam perseguindo o seu dom, o seu sonho, que desde criança imaginam o seguinte: eu tenho um dom, eu quero ser médico, ela persegue aquilo e ela vai se tornar médico. Ele falou que isso é a minoria das pessoas. Que as pessoas chegam na universidade sem saber o que querem fazer. E aí ficam frustradas. Poxa, aquele ali tem um dom, eu não tenho. Olha a frustração daquela pessoa. Então ele diz o seguinte: não se frustre mais, não pense sobre isso. O que as pessoas têm que fazer é desenvolver habilidades raras e valiosas, com estudo, disciplina. Eu preciso estudar, eu preciso ser muito bom naquilo que eu faço. E as habilidades que permitirão definir os termos da carreira, me dando mais segurança. Hoje eu posso resolver um problema porque eu tenho habilidade. E aí eu acabo encontrando a minha paixão no trabalho, quando eu sou muito bom. Quando a pessoa é muito boa no seu trabalho, ela é reconhecida. E o reconhecimento é um forte motivador. Ele diz no livro dele: o que importa não é achar o emprego certo, e sim descobrir como você pode ser muito bom em qualquer emprego. Como é que eu posso ser bom na empresa que eu estou hoje? Ser bom mesmo, ser referência. Quem conhece a Turminha da Mônica? Todo mundo, né? Foi da minha época, eu li muito a Turminha da Mônica. O Maurício Souza disse uma vez uma frase numa revista: se pretendia viver de quadrinhos, um dia tinha que encontrar um meio de ter receitas. Ele tinha um dom, ele é brilhante no que ele faz. O que começou a acontecer? Essa geração de agora, 15, 14 anos, não se identifica mais com a Turminha da Mônica que vocês estão vendo ali. O Cebolinha que fala errado, Cascão que não toma banho, a Mônica que é gorducha, não tem sapato, uma menina que come muito, que é a Magali. Eu não me identifico mais com essa turminha. O que ele fez? Ele é muito bom no que ele faz. Ele teve que se reinventar. E aí ele criou uma nova Turma da Mônica, para as pessoas se identificarem, essa nova geração. A Mônica estuda, o Cebolinha também, eles têm aquela questão da paquera, ela é magrinha, usa sapato. Reinventar. Quando você é muito bom no que você faz e surge uma diversidade, você se reinventa a todo momento. E ser mais feliz profissionalmente. O que é motivação? Não vamos entrar na questão do latim, que a gente fala, mover, vamos entrar numa coisa mais simples. Motivação é um motivo para a sua ação. Quais são os motivos que eu tenho para entrar em ação? Como é que eu me motivo no ambiente de trabalho? Quem aqui gosta de chocolate? Ai, cadê meu chocolate, gente? Está por aí. Só vou encontrar meu chocolate aqui, peraí. Tá aqui. Teve uma pessoa que levantou a mão primeiro. Vamos lá. Você acabou de ganhar um chocolate, você levantou a mão primeiro. Você hoje, agora nesse momento, você acabou de receber esse chocolate. Você está satisfeita, está motivada? Como é que você está se sentindo? Você está mais satisfeita ou está motivada? Satisfeita. Está satisfeita. Ela recebeu um chocolate, poxa, estou numa palestra, recebi um chocolate. Agora eu queria que você escolhesse uma pessoa aqui da plateia, entregasse esse chocolate para ela, mas entregasse dando um elogio à pessoa. Por que você está dando aquele chocolate àquela pessoa? Por que você gostaria de presentear aquela pessoa com esse chocolate? É um desafio difícil, complexo. Por que você gostaria de entregar aquele... De repente você não conhece ninguém, mas aí, poxa, eu encontrei com a pessoa lá fora no café, eu conversei um pouquinho, eu acho que seria interessante. Espera aí que eu tenho outra aqui, calma, não vou desmotivar ninguém. O objetivo da palestra não é desmotivar. Não é, calma, calma. Você não vai ficar desmotivada. Eu vou dar para alguém que falou no início, então. Se colocou, ela falou, não foi você que falou? Você está dando para você que ela falou, você gostou do que ela disse? Porque eu achei interessante o que ela falou e ela se colocou muito bem, né? Muito legal, obrigada. Vamos pensar o seguinte. Ela disse o seguinte, porque aquela pessoa se colocou de uma forma que eu gostei, ela colocou palavras que eu achei interessante, ela foi a primeira a falar. Olha só que interessante, a gente tem que fazer mais isso nas organizações. Não é comprar chocolate para as pessoas e dar, não. A gente tem que elogiar mais as pessoas. Tem um colega do lado que faz um trabalho brilhante e eu não pergunto para ele como é que ele alcançou aquilo. Como é que ele faz aquilo? Como é que eu elogio aquela pessoa? As pessoas perderam o poder do elogio. Elogiar é um forte motivador. Eu acordo de manhã todo dia, nossa, eu sou elogiado, eu recebo os elogios. A gente tem que aprender a fazer mais isso. E agora, para a gente fechar, eu vou apresentar 3 cases aí de sucesso, até para entender o que as empresas estão fazendo para trabalhar a questão da felicidade corporativa. O primeiro case é esse aqui. Esse aqui é uma
pirâmide do IBGE, que saiu agora em dezembro de 2014, até 2010, a pirâmide etária do Brasil era aquela ali. Alta taxa de natalidade, pessoas ali vivendo em torno de 70 anos. Até 2060, olha como a pirâmide etária do Brasil está se modificando. A taxa de natalidade vai diminuir e as pessoas vão viver ali até 80 anos, 85 anos. Como é que nós gerimos esse conhecimento? Quem é que vai pagar essa conta? Eu me aposento com 70 anos, quem é que paga a conta da Previdência? E aí eu estava em 2011 fazendo um trabalho na Petrobras e eu participei com um grupo de pessoas sobre esse trabalho. O que eles identificaram? Um grupo muito grande de pessoas que estavam se aposentando, mas com conhecimento que não se aprende numa sala de aula. Empregados com 40 anos de profissão, que sabem muito, que têm um know-how diferenciado. E um grupo grande de pessoas que estão entrando na organização com no máximo 3 anos de empresa. O que eu faço? Eu pego aquele profissional experiente, eu pego aquele profissional não tão experiente, coloco eles numa sala e peço para eles, vamos disseminar o conhecimento aí? Eles vão fazer isso? Claro que não. Ah, tem boa vontade? Não vou fazer isso. E aí, de uma forma genial, um diretor de RH, ele criou um projeto chamado Mentoria e Gestão do Conhecimento. Ele pegou aqueles profissionais, escolheu, elencou, os profissionais com know-how bem diferenciado, e disse o seguinte, a partir de agora você vai ser mentor. Deu uma nomenclatura, não mudou o cargo deles não, deu uma nomenclatura. Você é mentor, você agora vai ser referência na organização sobre esse determinado assunto. E assuntos diversos, engenharia, técnico, geólogo, geofísico. E você vai se reunir com no máximo 3 mentorados, eram os profissionais novos, eram mentorados, durante 1 ano. Eles se reuniam numa sala, num ambiente de treinamento, e havia, não é se reunir para conversar não, eles tinham uma meta. No início do projeto eles tinham que definir o que eles iam fazer. Ah, eu vou desenvolver um novo padrão de processo, eu vou desenvolver um projeto, eu vou melhorar um procedimento que não está adequado. E eles se reuniam de 15 em 15 dias. Aquele projeto funcionou tão bem que eles não só passavam conhecimento não, mas passavam rede de relacionamentos. Quando você tiver um problema, você não precisa passar por N etapas que eu passei. Procura o fulano que ele vai saber resolver. No final de 1 ano, eles tiveram que apresentar esses projetos para a diretoria e a diretoria aprovava, assim, houve de fato a troca de conhecimento. O mentor se sentiu extremamente valorizado. Eu conversei com alguns mentores e eles falaram, em 30 anos de empresa, hoje eu me sinto, de fato, reconhecido pelo meu saber técnico. E o mentorado falou, tem coisas que eu aprendi com o mentor que eu não vou aprender em lugar nenhum, em nenhuma universidade vai me dar esse conhecimento. Existe alguma fórmula mágica nisso que foi feito? Nenhuma. O projeto mentor existe em qualquer organização, mas a gente tem que saber como fazer. Rodízio técnico, como é que a gente motiva uma área extremamente rotineira? Não existem áreas de recursos humanos extremamente rotineiras? Como é que a gente motiva os profissionais que trabalham com rotinas? Teve um gerente que eu trabalhei, que ele entrou numa área em que as pessoas estavam desmotivadas, desestimuladas. Eu só tenho isso aqui para fazer, essa é a minha função, rotina, rotina, rotina. Ele falou, gente, que desafio que eu tenho aqui. Olha o que esse cara fez. Ele chamou as pessoas individualmente numa entrevista, ele fez 3 perguntas a essas pessoas. Ele tinha em mãos um papel do que aquelas pessoas faziam e disse o seguinte, o que você gostaria de continuar fazendo, o que você não gostaria mais de fazer e que processo dentro da área você gostaria de entrar. O que eu quero fazer, continuar fazendo, o que eu não quero continuar mais fazendo, se não me traz satisfação e que projeto dentro da área, claro, dentro do setor, eu quero entrar. Assim ele foi organizando as caixinhas, claro, tem profissionais que ele falava, eu não posso tirar esse profissional daqui agora porque ele é muito bom no que ele faz. Entretanto, tem uma outra pessoa que quer entrar na área dele. Eu vou treinar, eles vão fazer reuniões periódicas, então, que eles vão trocar conhecimentos. Ele formava novos profissionais. Depois de 1 ano, o nível de satisfação numa pesquisa de clima dele aumentou 32 pontos percentuais. Apenas escutando as pessoas, trocando pessoas de caixa. Deu trabalho? Claro que deu. Teve treinamento? Claro que teve. Mas deu muito resultado. Simples, nenhuma fórmula mágica. Pesquisa de clima. Quantas pessoas aqui já tiveram problemas com pesquisa de clima? Qual é o problema da pesquisa de clima organizacional hoje? Depois de 1 ano, faz uma pesquisa, monta um programa, monta um plano, e aí? Tem gente que faz, tem gente que não faz. A pesquisa de clima hoje, ela está... eu digo que as pessoas não acreditam mais em pesquisa de clima organizacional. Não funciona mais. Teve uma empresa que fez um programa muito interessante. Entendendo que a pesquisa de clima não funciona mais na minha organização,
Cada pessoa que entra hoje, as pessoas fazem um questionário, preenchem um questionário de satisfação, de expectativas e necessidades. O que eu quero com essa empresa? Depois de 2 meses, elas preenchem esse mesmo questionário, muito parecido, para entender o seguinte: a sua expectativa na empresa ela foi alcançada? Como é que está a sua área de atuação? Como é que é o seu líder? E assim eles funcionam, 3, 6, 9 e 12 meses. No final do ano, tem um retrato da motivação de cada funcionário. E com esse trabalho simples também, o que eles identificaram? Nossa, a gente não está preparado para receber um profissional. E por quê? A gente faz programas de ambientação muito bons, entretanto, quando ele entra na área, as pessoas não estão preparadas para recebê-lo. Por quê? O que ele vai fazer aqui na área? Onde é que ele vai atuar? Será que ele vai pegar meu processo? As pessoas ficam indecisas com o novo funcionário na área. Treinamento técnico. Eu estou terminando, tá? Só porque eu acho importante esses cases para trazer para vocês. Eu trabalhei na Flowserve, é uma empresa de bombas não seria hidráulica, bombas para plataforma de petróleo. E a Flowserve é o seguinte: na Flowserve, todos os funcionários, inclusive o profissional de RH, tem que ter treinamento técnico de bombas. Eu tive que fazer um treinamento técnico de bombas, eu tive que entender. Peraí, mas o que o RH tem a ver com bombas? Se eu vou selecionar um engenheiro mecânico, eu tenho que saber o que o engenheiro mecânico vai saber, vai fazer. Não é lendo num papel que eu vou saber como contratar aquele profissional, não. Eu tenho que entender a complexidade do trabalho na hora que o profissional está mexendo com a bomba. Após o treinamento, você sabe exatamente quem você vai recrutar. Conhecimento técnico. Será que a gente fala muito em vantagem competitiva, em visão sistêmica, que o RH tem que pensar no negócio da empresa. Tem que começar entendendo qual é o negócio da empresa, o que a empresa faz, como é que ela produz, que produto ela oferece, quem são os clientes, quem são os parceiros. E esse último aqui é uma empresa, é a Assurant, uma empresa de seguradora. Ela é americana, mas ela fica em São Paulo. E aqui no Brasil ela tem um presidente que é excelente, essa empresa é excelente. Um presidente que é considerado extremamente gestor de pessoas, ele sabe trabalhar as pessoas. E na Argentina, por outro lado, essa empresa também está sediada na Argentina, tem um gestor mais rígido. Entretanto, a pesquisa de clima aqui, ela sempre é mediana, mas na Argentina, ela ganhou no passado o melhor Best Place to Work, o melhor lugar para se trabalhar. 2 coisas que eles fizeram, 2 iniciativas que mexeram muito com as pessoas. Claro que aqui no Brasil vai ser um pouco mais complicado, mas a gente tem que pensar sobre isso a médio e longo prazo. O primeiro foi o teletrabalho. As pessoas podem ficar 2 vezes na semana em casa, trabalhando de casa. Com a tecnologia hoje, a médio e longo prazo, muitos estudiosos já estão pensando sobre isso. Teletrabalho. E o segundo, ele criou um banco no RH, em que as pessoas iam até o RH, preenchiam no banco, no sistema, um sistema de elogios. Claro, não é elogiar por elogiar. Eu quero elogiar o fulano de tal, da área tal. Por quê? Porque aquela pessoa contribuiu para o meu processo e você explicava por que você estava elogiando. O RH analisava aquele elogio e na cozinha tem uma televisão e passa na cozinha todo dia aquele elogio para o colega. Aquele elogio não vai servir para nada não, porque senão banaliza. Não vai servir para a pessoa ganhar promoção nem nada, mas as pessoas se sentiam reconhecidas. E com essas 2 atividades, 2 processos, eles ganharam o melhor lugar para se trabalhar. Simples, não estou falando nenhuma fórmula mágica, nada. E aqui, por último, essa é uma empresa que eu visitei na Alemanha, a Ritter Sport, é uma empresa de chocolate, uma fábrica de chocolate. Em 2007 foi a melhor empresa para se trabalhar dentro daquela região alemã. E é interessante que eles trabalham numa linha de produção. Olha o que é isso. Lembra na época do Ford, que eu comentei agora há pouco? Imagina cada pessoa trabalhando numa linha de produção. E as pessoas são as pessoas mais felizes que eu já vi no ambiente de trabalho. Como se eu trabalho numa linha de produção? Como é que pode isso? Eu fui conversar com alguns profissionais ali naquela linha de produção e eles se sentem dono do negócio. Eles fazem rodízios técnicos. Então, numa semana, um trabalha na área de produção de chocolate preto, depois a área de chocolate com licor, enfim, eles mudam de posição. Quando você vai conversar com um funcionário ali, ele fala o seguinte: hoje eu sou o gerente dessa área. Então você não pode passar por aqui, você tem que tomar cuidado. As pessoas se sentem pertencentes à área de atuação. Eu sou dona do meu negócio. As pessoas são extremamente felizes ali dentro, mesmo trabalhando numa linha de produção. E essas aqui são as normas que eles aplicam. O nosso chocolate é quadrado, mas as horas de trabalho são flexíveis. Eles têm horários flexíveis. Planos de pensão complementar para adoçar a vida dos nossos funcionários, mesmo depois da sua partida. Eles pensam nas pessoas depois que elas vão embora. Todos os funcionários devem ser tratados com dignidade.
Não permitimos qualquer tipo de castigo, violência sexual, física, psicológica. Cursos de formação, eles fazem muitos treinamentos, muitas pessoas têm possibilidade de carreira ali dentro. Saudável e bem-sucedida não é apenas algo que pregamos, mas que vivemos. Eles têm uma cantina que parece restaurante da nossa casa, extremamente confortável, confortante. Às sextas-feiras, um pequeno pacote de chocolate é entregue a todos os empregados. Uma bela maneira de adoçar o final de semana. Tem como esquecer uma empresa dessa? Toda semana eu vou comer um chocolate, todo final de semana eu vou comer um chocolate. Eu nunca vou esquecer da minha empresa. Claro. Não, e se for correto. É muito interessante. E aí, fechando, eu estou trazendo uma pesquisa super recente da Mercer. Foi agora, saiu do forno essa pesquisa. E o RH diz o RH como gerador de valor para as empresas. Então, o RH mais estratégico, o que é isso? O RH trazendo vantagem competitiva, mas não nos processos, nas pessoas. Como é que os profissionais da minha organização podem se tornar competentes a ponto de trazer vantagens competitivas para a minha empresa? O RH guiado por métricas e mensurações, eu preciso de fato entender a tecnologia. Esse negócio de RH não entende números, isso já passou. RH precisa entender de métricas, mas como transformar a métrica auxiliando a empresa. RH com perfeição na execução. Esse negócio o RH erra muito, a gente não pode mais errar. A gente exige dos nossos funcionários que eles não errem, mas a gente precisa acertar também. O RH eficaz, apoio aos gerentes de linha, capacitar os gestores de linha. Tem um DPL ali, que alguns programas que algumas empresas estão fazendo de desenvolvimento de potenciais líderes. Quem é o líder hoje que pode atuar daqui a 15 anos na minha empresa? Eu preciso entender que profissionais são esses. E RH com eficiência, mais rentável e eficiente. Se tem trabalhos que eu não preciso fazer, será que eu não posso contratar? Será que eu não posso terceirizar? Por que eu tenho que fazer tudo? Para ser eficiente e rentável, eu preciso ficar no foco estratégico da organização. Depois tem um link aqui, estou deixando aqui o link, quem quiser, essa pesquisa está disponível na Mercer, no site da Mercer. E aí eu vou deixar, tem um filminho final, que eu vou deixar aqui para vocês.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
ได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bom, eu acredito na bondade, acredito que a gente possa ser muito feliz no trabalho, só que a gente precisa trabalhar para isso. Queria agradecer a todos. Se alguém precisar depois de alguma informação, algum trabalho, algum projeto, tem alguns projetos que eu consigo até passar como é que funcionou, aí me passa um e-mail, depois acho que a gente pode disponibilizar o e-mail, me passa um e-mail que aí eu posso disponibilizar para vocês. Alguns trabalhos eu consigo, outros não. Tá, mas eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigada. Foi uma grande satisfação poder estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema que eu gosto muito. Obrigada.